Então é um prazer ter você aqui nesse momento, né? E eu tenho certeza que você pode contribuir com o seu conhecimento. Eu acredito muito na possibilidade do compartilhar os conhecimentos, né? Porque não existe uma única possibilidade. Eu acho que existem várias possibilidades dentro da função de que cada um exerce, de poder exercitar o autoconhecimento e a transformação, né? E você trabalha como personal organizer, organizando, né? Que, aliás, isso é maravilhoso. Até brinquei no Stories, né? Porque o meu gato, ele fica aqui direto, ele é meu sócio, tá? Então fica uma bagunça mesmo, né? Eu falei, quem sabe ela não vai poder dar uma dica aqui para a gente poder resolver isso, né? Boa noite, Sandra, bem-vinda. Ele é meu sócio, né? Enfim, então, assim, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho, né? Eu acho que você tem essa possibilidade de transformar também os ambientes, né? Porque eu acredito que tudo é energia, né? E, enfim, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você por aqui, viu? Obrigada, eu que agradeço, uma honra. Foi uma honra receber seu convite, uma alegria estar aqui, falar com você, falar de organização, falar de casa, né? Eu gosto de falar de casa, eu acho que eu falo que a organização é uma ferramenta de bem-estar, né? A gente tem várias, né? E a gente organizar o ambiente que a gente vive, que a gente está inserido, é uma forma da gente, né, viver melhor, viver com mais leveza, com mais tranquilidade, ter mais foco, né, naquilo que a gente quer. Enfim, vou me apresentar, né? Eu sou a É, Lu, meu nome é Luciana Silveira, eu sou organizadora profissional ou personal organizer, né? Eu trabalho com organização e com harmonização usando técnicas de Feng Shui. Eu idealizei a Harmonia, Organização e Bem-Estar, porque eu, de fato, acredito que uma casa organizada é um lar mais harmônico, né? Não só aparentemente, não só o visual é harmônico, como as pessoas vivem, né, em harmonia, que o ambiente, eu falo, a casa é como se fosse uma segunda pele nossa, né? E o ambiente que a gente está inserido influencia muito, né, em como a gente está, como a gente se sente, até no nosso sentimento de pertencimento, né, aquele lugar. Então, a minha missão aí é essa, é ajudar as pessoas aí se livrarem da bagunça, se livrarem daquilo que elas acham que não faz mais sentido, manter nas suas casas e nas suas vidas, e organizar aquilo que é importante para elas de forma que fique funcional, que fique prático, que fique tudo visível e que a casa se transforme realmente nesse espaço que é gostoso, que é aconchegante, que é organizado, que é prático, que você se sente representado por esse espaço, né? Falei um monte, né? Eu adoro falar desse assunto, adoro falar de casa, e se eu deixar, eu sou não paro de doida. falar. Vamos lá. Eu falo aí da casa externa e eu falo da casa interna, entendeu? Eu achei Assim, muito importante aí, uma das coisas que você colocou uma questão que eu acho que é muito presente até nesse momento que nós estamos vivenciando, aliás, desde 2020, né? De que às vezes a gente percebe que tem um monte de coisa dentro de casa, né? Assim também como tem dentro da gente, né? E que talvez há uma possibilidade que no momento a gente não precise mais dessas coisas, né? E dentro da casa interna é uma possibilidade também de você não necessitar e sim desapegar de coisas que já não fazem mais parte da nossa jornada, né? Então eu achei bastante interessante. Inclusive, uma das coisas assim que eu até costumo colocar em alguns posts, né? Porque quando a pessoa está dentro de casa há muito tempo, só o fato dela arrumar um ambiente já começa a dar uma equilibrada emocional também, né? Eu costumo fazer isso. Eu sou designer de ambientes também, então assim, eu gosto de fazer essa arrumação, entendeu? Também dentro de casa, né? Agora, é claro que não tem como, às vezes, não ter uma baguncinha, e tá tudo certo, entendeu? A gente podendo organizar, mas eu tenho aqui dois gatinhos, e eu também sou uma pessoa que às vezes sou meio bagunceirinha também, entendeu? E tá tudo bem. Então, eu gostaria que você falasse, assim, um pouco mais, por exemplo, que você falou que trabalha com Feng Shui, né? Feng Shui, né? Que eu até tenho um pouquinho de conhecimento, mas não trabalho com isso. Eu tenho conhecimento, assim, ao passando, conhecimento bem
raso nesse sentido, né? Não é minha expertise, mas assim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é muito importante isso, porque você vai estar falando da energia aqui, que é a energia vital, né? E todos nós precisamos dela, né? Sim, uma coisa que você falou, né, que quando a gente organiza, a gente se sente melhor, né? E o contrário também, quando a gente está num ambiente caótico, não tem como você se sentir bem, né? A verdade é que a maioria das pessoas que vivem na bagunça, elas não acreditam ser possível viver num ambiente organizado, né? E bagunça, você fala, tem uma baguncinha, toda casa tem bagunça, não tem como, a gente está vivendo nesse espaço, a nossa vida está acontecendo ali, então, sempre tem alguma coisa que você chegou da rua que você tem que guardar uma compra, sempre tem uma louça suja, sempre tem alguma coisa que você precisa guardar, enfim, isso faz parte da vida, porque é onde a gente está vivendo, né? Então, assim, a nossa casa tem vida, porque nós estamos ali, então as coisas estão se movimentando e está tudo bem, não quer dizer que a casa seja desorganizada, né? A casa desorganizada, inclusive, tem uma coisa que, eu vou até fazer um parênteses aqui, eu gosto sempre de falar sobre isso. Quer dizer, aquela pessoa que acha que o mais importante é a aparência, e aparentemente a casa dela está arrumada, não tem objetos fora do lugar, as almofadas estão lá lindas no sofá, plantinhas em cima da mesa, mas não consegue encontrar nada de importante que precisa, não acha um documento, quando precisa cozinhar, a gaveta de utensílio da cozinha está toda revirada, tudo lotado de coisa, o guarda-roupa lotado de coisa que não usa, não sabe onde estão as coisas. Então, assim, esse eu falo que é a casa arrumadinha, a síndrome da casa arrumadinha. Aí pode chegar a visita a qualquer hora que eu não vou passar vergonha, porque está tudo aparentemente arrumado. A bagunça está muito bem escondida, as 7 chaves dentro dos armários. Então, assim, isso não é organização, né? A casa ainda está desorganizada, por mais que aparentemente não tenha objetos espalhados, né? Então, a gente entender isso, a diferença entre uma casa arrumada e uma casa organizada. A casa organizada é aquela, primeiro, que funciona a seu favor. Segundo, que você sabe onde está tudo. Todo mundo que mora na casa sabe onde está tudo, encontra com facilidade, com tranquilidade, não perde tempo, não briga com ninguém, não perde as coisas, né? E aí, falando um pouco do... Isso que você falou eu acho muito importante, porque ressoa com a questão da casa interna, né? Porque a partir do momento que eu estou mais preocupada com a minha aparência, que também é importante, né? Você cuidar do corpo físico, né? Porque é o abrigo da nossa alma, assim, eu acredito, né? Mas também você está organizada internamente, no sentido emocional, né? Em vários sentidos. Porque às vezes eu tô toda super malhada, toda super com uma roupa tal, não sei o quê, o cabelo maravilhoso e tal, mas em compensação existe uma desordem interna, né? E que não é funcional em todos os aspectos da saúde e do bem-estar também, né? Porque no fundo, a pessoa percebe que algo não está em equilíbrio dentro dela. Né? Então, eu acho muito importante isso que você está falando. E, ao mesmo tempo, uma casa que, de repente, que você falou, organizada, é mais importante do que uma casa que está aparentemente arrumada. Por quê? Porque toda casa tem um movimento, né? Porque as pessoas estão vivas. Então, de repente, aquela almofada ali vai sair do lugar. Depois você vai e coloca. As coisas estão em movimento o tempo todo, né? Então, achei bem interessante isso que você colocou, né? Inclusive, eu falo que a casa organizada, a hora que ela fica bagunçada, vamos dizer, sei lá, eu tenho filho pequeno, então tem hora que você chega na minha sala, tá lotada de brinquedo, tá aquela bagunça, ou você deu uma festa, ou você recebeu visita, tá aquela bagunça. Rapidinho você coloca tudo no lugar de volta, porque as coisas têm seus lugares, né? Quando a casa não está organizada, você tem que perder tempo pensando onde as coisas estão, e perder tempo também gastando a sua mente, pensando onde que eu vou enfiar isso aqui, porque isso não tem um lugar certo de estar, de morar. Né? Então, assim, a casa desorganizada, ela suga o nosso tempo e ela suga a nossa energia, né? Energia que você podia colocar, né, para o seu bem, para fazer coisas que você gosta. Você está ali lutando, né, apagando incêndio, lutando contra você mesmo, né, com as suas próprias coisas, né? É isso que você fala, né? Por exemplo, às vezes você está aparentemente muito bem, né? Estou malhando bem, estou bem vestida, estou maquiada, mas às vezes o emocional está em frangalhos, né? E a gente precisa olhar para isso, da mesma forma que a gente tem que olhar para dentro dos nossos armários, das nossas gavetas, das nossas pastas de documentos e lidar com aquilo ali, né? Porque aquilo é um reflexo, a casa é um reflexo nosso, né? Que eu falei, é como se fosse uma segunda pele.
Então, se está tudo muito caótico ao meu redor, eu estou precisando de olhar alguma coisa dentro de mim que provavelmente está caótica também. E que talvez eu esteja evitando olhar. Por que às vezes a gente evita olhar a bagunça da casa? Porque ela vai levar a gente um pouco mais fundo, né? Eu gosto muito de trazer esse olhar, né? Que muita gente tem um pouco de preconceito até com o meu trabalho, com a minha profissão, né? Organizer, acha que é aquela coisa de você arrumar guarda-roupa com a paleta de cores, né? E não é isso, né? É você, de fato, transformar um ambiente em algo que vai ajudar aquela pessoa a viver melhor. Sim. Né? Tirar de frente dela aquilo que está impedindo que a energia daquela casa tenha, né, mais fluidez. E, em consequência, a energia da vida. Sim. Você falou do... Toda casa tem uma energia, né? Assim como a casa no sentido integral, né? As paredes, que ela em algum momento foi construída por pessoas que também comportam energia, evidentemente, né? Seres vivos, enfim. Então, eu achei interessante isso que você colocou, e eu acredito, pelo menos para mim, com toda franqueza, o maior desafio são os documentos, entendeu? Né? Você guardar os documentos, aí você fala assim, caramba, será que eu vou precisar? Será que eu não vou precisar? E da mesma forma, isso acontece internamente, né? Muitas vezes a gente está guardando, digamos assim, certas crenças que a gente acredita, né, que, digamos assim, vamos construindo uma identidade e que, na verdade, é uma identidade construída, mas ela não é real, né? É uma identidade construída a partir do olhar do outro, a partir da nossa criação, enfim, né? E aí a gente vai carregando essa identidade como se fossem os documentos também, como se fosse a nossa pasta de documentos, a nossa pasta de papéis, e ao longo da vida isso vai tornando um peso. Da mesma forma que a pasta física, né? Como cheio de documentos, que são papéis, que vão acumulando, né? Então é muito interessante isso, porque eu acredito que tudo que está dentro está fora também, né? Aliás, eu acredito, vou mais além, eu acredito que tudo que estamos construindo fora é porque está dentro de cada um de nós, né? A partir do momento que eu trabalho a minha, digamos assim, a minha mente, no sentido de trabalhar os meus pensamentos, eu também estou construindo fora, né, uma realidade. Tudo que está acontecendo nesse momento, no planeta, nós somos corresponsáveis. Assim eu acredito, né? Nós estamos participando para a construção de tudo isso. Cabe cada um de nós se transformar para a gente poder realmente ter um planeta mais saudável em todos os aspectos. Parece uma coisa muito utópica, talvez até seja, mas eu acredito totalmente nisso. E eu acredito que você, quando chega numa casa que está um ambiente totalmente caótico, você deve falar assim, caramba, que desafio. Mas depois que você consegue fazer com que esse ambiente fique harmonizado, é uma satisfação, né? Então, da mesma forma, né? Eu acredito que seja possível dentro dessa, digamos assim, dessa amplidão, né? Dentro desse espaço que é o espaço que a gente vive, que todos nós habitamos, que é o nosso planeta, com a questão da sustentabilidade, que eu acho super importante, né? Eu acho que sempre achei importante, né? Enfim, e é isso. Fala porque eu também sou muito apaixonada aí, desculpa até se eu te cortei, eu sou muito apaixonada também por tudo isso, né? Porque eu acho que a transformação é algo que eu venho trabalhando desde muito cedo, então por isso que eu acho legal, assim, eu sempre convido pessoas que fazem trabalhos diferentes que possam integrar também ao que eu faço, né? E também é uma sustentabilidade no sentido do ganha-ganha. Não existe só o meu trabalho, existe o trabalho de outras pessoas que podem agregar a construção, né, de uma identidade, digamos assim, de um ambiente, né? Nosso ambiente interno, nosso ambiente externo, né? Sim. São as casas, né? A gente tem a nossa casa primeiro, que é o nosso corpo, a nossa casa, o nosso lar, né? E o planeta é a nossa casa, né? E eu falo que a gente cuidar da nossa casa e a forma como a gente cuida da nossa casa também se reflete em como a gente cuida do planeta, né? As coisas que a gente escolhe levar para dentro da nossa casa, isso que você falou, tipo, as paredes foram construídas por alguém, e alguém colocou a sua energia naquilo ali, né? As coisas também, se eu escolho comprar coisas para minha casa que foram, sei lá, produzidas, né,
na China por pessoas em condições de trabalho análogos à escravidão ou em condições indignas, né? Eu estou trazendo essa energia para dentro da minha casa. Se eu escolho comprar algo que foi produzido por um artesão ou por alguém que colocou ali, né, a sua arte, a sua energia, o seu amor, eu também estou trazendo isso para dentro da minha casa. Então está tudo conectado, se a gente parar para pensar, né? Você pediu para falar um pouquinho do Feng Shui, né? O Feng Shui, ele é considerado a acupuntura dos espaços, né? Na medicina chinesa, por exemplo, um médico pode, você ir fazer uma consulta, está fazendo um tratamento, e um médico pode, por exemplo, te receitar que faça o Feng Shui na sua casa, por exemplo. Sim. Porque a gente, quando você faz uma cura de Feng Shui, né, é como se você colocasse, quando a gente vai no acupunturista, ele coloca uma agulha em um determinado ponto do corpo, para ajudar que a energia flua melhor naquele corpo, né, no nosso corpo físico. E a casa é a mesma coisa, às vezes eu coloco uma cura em determinado, né, um objeto de decoração, ou uma determinada cor, ou um objeto de um determinado material, seja madeira, seja água, enfim, da natureza, é também uma forma de curar para que a energia naquele espaço flua melhor, e aí vai fluir melhor, né, na nossa vida. Então, desde pequenas coisas, por exemplo, eu tive um projeto de organização, não tinha nada a ver com Feng Shui, ao mês passado, e atrás da porta da casa da cliente tinha uma sapateira, dessa que você chega e coloca o sapato na hora que chega da rua. Só que ela ficava bem atrás da porta, então a porta da casa dela não abria por completo. Né? Uhum. Eu fui para fazer a organização, organizei quarto, cozinha, sala, tudo. Só que aquilo, a hora que eu bati o olho, aquilo já começou já me despertou, porque eu tenho esse olhar de, isso não é bom para ela, porque as portas têm que abrir a 90 graus, especialmente, né, no mínimo 90 graus, a porta de entrada da casa, que é por onde entra o Qi, que é a energia vital. Né? Então, assim, se a porta não está abrindo, isso pode simbolicamente representar que na vida da pessoa que habita aquele espaço, ela está com obstáculos, né? As portas não estão se abrindo para outras coisas na vida, né? E aí, no último dia do projeto, foram 2 semanas, né? Aí eu perguntei para ela, eu falei, eu posso fazer, né, algumas mudanças, né, se você sentir à vontade. Eu expliquei e tal, ela falou, não, pode tirar. E aí eu tirei, coloquei em outro lugar, porque assim, o espaço foi instantânea, assim, o quanto o espaço ficou mais leve, né, então assim, unindo com a organização, né, alguns ajustes que eu fiz ali, e assim, ver o brilho no olho dela, né, de sentir a casa dela diferente, né, e ver como isso impacta, assim, no dia a dia, você conseguir ver suas coisas, você não sentir que a sua casa está entulhada de coisa que você não gosta mais, ou de coisa que não te representa mais, não tem nada a ver com você, porque a vida é isso, né, a gente muda com o passar do tempo. Hoje eu gosto dessa blusa, amanhã eu posso, né, eu vou mudando, eu vou evoluindo, eu posso, não gosto tanto dessa blusa. Só que às vezes a gente vai no automático guardando coisas que a gente não gosta. Às vezes a gente sequer para pensar, né, de forma consciente, olhando para os nossos pertences e dizer, eu não gosto disso, ou eu não quero isso na minha casa porque eu não quero isso na minha vida. Sim, né? E muitas das vezes o importante... apegado a alguma coisa, né? Fica carregando aquilo o resto da vida, e na verdade aquilo talvez, na maior parte das vezes é o que acontece. Você não utiliza, né? E talvez até para outra pessoa possa ser útil, ou talvez não seja útil para ninguém. É o momento de você até descartar de forma, obviamente, procurando a forma mais sustentável possível. Você colocou uma coisa que eu acho importante também, a questão da acupuntura, que na acupuntura também o coração é um imperador, né? E não é à toa que ele fica, né? A questão dos nossos chakras é como se fosse um divisor, né? De uma consciência maior, né? Então é bastante interessante isso para a gente perceber o quanto que está tudo conectado, né? O meu trabalho também, eu posso fazer um trabalho no sentido do ambiente, de uma limpeza energética dentro do trabalho que eu desenvolvo. Uma das possibilidades do trabalho, né? Eu vou chegar numa casa, eu vou olhar aquele ambiente, eu vou ter uma percepção de como está aquela energia, né? Através da sensitividade, através da sensibilidade, e até perceber que aquela casa foi construída numa emoção de raiva, por exemplo, numa emoção de tristeza, né? E aquela casa vai trazendo sofrimento, vai trazendo conflitos, né? E nesse momento que eu entro nesse ambiente, existe a possibilidade de fazer uma limpeza energética para que aquele ambiente possa se tornar um ambiente mais harmônico,
né? Então é importante isso, é interessante demais, né? Como tudo está conectado, né? E se a gente parar para pensar o quanto que a gente tem a responsabilidade, no sentido não culpa, porque eu nem trabalho dessa forma, assim, no sentido da culpa, mas no quanto que a gente tem a responsabilidade de mudar também a nossa vibração através dos nossos pensamentos, através de, enfim, do nosso ser de forma integral, né? Porque ninguém está separado de nada, né? Um corpo, uma mente, coração e alma, né? É uma integração, né? Assim, eu acredito na possibilidade de o ser trabalhar de forma sustentável também, porque a sustentabilidade não é só você falar, não vou comer isso, não vou, de repente, vou descartar o plástico no lugar certo, e, no entanto, eu chego em casa, eu dou um chute no cachorro, ou eu sou prepotente com a pessoa que está, de repente, numa situação mais vulnerável. Eu acredito que a sustentabilidade, ela é digamos assim, uma entidade, né, que funciona dentro da gente também, de forma integral, né? Enfim, é muita coisa. Um estilo de vida. É um estilo de vida, em tudo, né? Igual você falou, não é só nas coisas, tá nas atitudes, né? Tá em como a gente respeita as coisas e como a gente respeita as pessoas, né? Essa questão, né, da sustentabilidade sempre foi uma questão, né, para mim, uma preocupação, né, desde da minha própria casa. E aí, quando eu idealizei a Harmonia, eu tento trazer o máximo, né, para o meu trabalho. Então, por exemplo, se a pessoa sempre tem muito desapego, né, nos processos de organização, as pessoas tiram muitas coisas. É óbvio que já teve casos que eu organizei que a pessoa não tirou nada, mas normalmente sai muita coisa. Então, assim, aquilo que pode ser doado, né, eu encaminho para uma instituição, que vai para um bazar, o valor que é vendido é revertido para essa instituição. Aquilo que não serve para ninguém, que o cliente não quer vender e não dá para doar mesmo, aí a gente faz o descarte. Eu pessoalmente levo nos ecopontos aquilo que pode ser reciclado, ou o que, por exemplo, sei lá, resto de tinta, alguma coisa de eletrônico, medicamento, levo na farmácia, porque eu acho que é o mínimo, sabe, que a gente tem que fazer, né? Se vai descartar, que seja descartado de forma responsável com o meio ambiente, né? A gente fala, durante tanto tempo se falou, né? As futuras gerações vão sofrer, a gente tem que deixar um planeta melhor para os nossos filhos, e não é isso, né? Isso vai cair no nosso colo. Já está caindo, né? A gente já passou da hora da gente acordar para isso, né? Que o planeta tem um limite, né? Que o lixo não é uma coisa assim, joga lá e desaparece, as coisas não desaparecem. Né? Então, assim, o máximo que a gente puder reutilizar, o máximo que a gente puder consumir de coisas que não gere tanto lixo, né, também é o mínimo. Eu sei que a gente, né, eu dentro da minha casa ou dentro da casa de um cliente, não vou resolver um problema que é estrutural. Esse problema é estrutural, precisa de vontade política, precisa de outras coisas, né? Precisa da indústria se envolver, e também se envolver de forma séria, não, né, que tem aquela questão do greenwash, a empresa se diz sustentável, mas você vai ver as práticas dela no dia a dia, na produção, no trato com o funcionário, não é tão sustentável assim. Então, mas se a gente faz cada um pouquinho, você minimiza. Se eu estou gerando menos lixo, é sim importante, né? Então, assim, é melhor a gente ter 1 milhão de pessoas fazendo zero lixo, gerando zero lixo, ou ter 10 milhões reduzindo a quantidade de lixo, né? Então, vamos reduzir. Mas o que eu posso, na hora que eu vou comprar alguma coisa, trazer essa consciência? Eu preciso mesmo disso? Qual que é o impacto disso no planeta? É nas pequenas coisas, né? No nosso alimento, no produto de limpeza que a gente usa em casa, no produto de cosmético, de tudo, né? É questionar as empresas, é tentar saber de onde vem, como que o funcionário que produz é tratado, né? Acho que tudo isso é importante e passou da hora da gente despertar para isso e ser mais ativo em relação a isso, sair do discurso, né? Ser mais... colocar em prática mesmo. Isso que você está falando é interessante, porque eu acredito, né, que a pandemia, né, que o evento da pandemia, ela trouxe a oportunidade de despertar da consciência, porque só através da consciência, de uma consciência desperta, que existe essa possibilidade realmente de transformação, de mudança, de você parar para pensar, poxa, isso aqui será necessário? Eu preciso consumir isso? Né? Porque muitas vezes a pessoa acredita que a simplicidade é ser simplória, e não tem nada a ver. Né? Na verdade, é uma possibilidade de você, de repente, falar, por que eu preciso disso? Será que eu realmente preciso disso? Até mesmo na questão do alimento.
né? Tipo assim, descascar mais e desembalar menos, né? Então, existem várias possibilidades, que inclusive você vai ter também um corpo mais saudável, que não vai gerar prejuízo, né, para uma sociedade, no sentido de gastos, né, de hospitais, enfim. Na verdade, uma grande possibilidade de despertar. Eu acho que a gente está vivenciando esse momento de despertar, né? É claro que muita gente não tem esse interesse, e está tudo certo, né? Cada um está no seu tempo, cada um está no seu nível de consciência, né? E vai chegar o momento que essa pessoa vai despertar, ou não, aí eu já não sei, né? Mas eu acho importante, sim. E você falou dessa coisa do coração e me veio, assim, uma curiosidade, né? Aonde que é o coração da casa? É na cozinha? No Feng Shui, É. o Feng Ou Shui é uma de acordo com o Baguá, no mapa da casa? da saúde seria, né? É o centro da planta é o centro da casa, né? Porque o bagulho é Sim. como se fosse uma mandala, né? Que são 9 áreas e cada uma representa uma área da vida, né? Cada área da sua casa representa uma área da sua vida. E o Tá. centro é uma área da saúde, né? Que é a área vital, porque a saúde é o que alimenta todo o resto, né? Então aí tem a área da carreira, a área do autoconhecimento, da sabedoria, a área dos amigos, que tanto pode ser dos amigos, que fala da área de viagens também, né? Mas são dos amigos que a gente tem na Terra e também dos nossos amigos espirituais, ou da nossa intuição, enfim, como você quiser chamar, né? Tem a Sim. área da carreira, do trabalho e da missão, tem a área da prosperidade, dos relacionamentos, dos filhos, né? E às vezes você vai ver que, dependendo, às vezes, ou do terreno, ou de algum objeto, da forma como está posicionado algum móvel, essa área pode não estar harmonizada, e isso pode se refletir, né, na vida das pessoas que vivem naquele espaço, né? Algumas coisas são mais importantes, né? Como, por exemplo, a posição do sofá, a posição da cama que a gente dorme, a posição do fogão, a posição da mesa que a gente trabalha, né? Que aí tem que ficar mais atento, e se der para mudar de posição, mudar, se não der, né, tentar fazer as curas, né, que a gente chama, né? Mas como na vida, né, no nosso corpo, é melhor não tomar remédio, né, do que tomar algum remédio. Então, se for possível não fazer a cura e mudar a posição, é melhor, né? E avaliar, tem uma pergunta aqui. E avaliamos também cada cômodo da casa, e avaliamos também cada cômodo da casa também. Sim, Sim, né? sim. Mas, de repente, dependendo da planta da casa, por exemplo, sei lá, a área da prosperidade, ela pode pegar mais de um ambiente, né? Você tem que pegar, você vai colocar o baguá em cima da planta da casa e dividir, né, para você saber aonde que tá cada área, né? Mas, independente disso, para você saber se um ambiente, né, tá favorável, né? É o que eu falei, a porta tem que abrir totalmente, não pode ter, né, nem coisas atrás da porta, nem coisas no móvel, por exemplo, se você, a hora que você entra num ambiente, tem um móvel, um guarda-roupa, uma cômoda, alguma coisa na sua frente que você tem que desviar um pouco, isso também não é uma coisa favorável, significa, a nossa mente, ela vai, né, sutilmente gravando que a gente tem muitos obstáculos na vida, que a gente tem que estar sempre se desviando de alguma coisa, né, uma coisa Sim. muito comum, e hoje é muito comum, assim, porque os apartamentos estão ficando cada dia menores nas grandes cidades, pelo menos aqui, né, eu moro em casa, mas aqui em São Paulo está cada dia menor, mais compacto, então tem que aproveitar espaço. Uma coisa também que as pessoas fazem muitas vezes para aproveitar espaço, fazer aquela cabeceira da cama com prateleira, sabe, acima, com móvel, não é favorável. Você dormir, é como se você tivesse uma pressão sobre a sua cabeça. Né? A gente, eu sei, por exemplo, que se eu estou dormindo numa cama assim, eu sei que aquilo não vai despencar na minha cabeça, né? Mas o meu corpo não sabe, as células do meu corpo não sabem. Então ela se sente pressionada, como se a qualquer momento algo pudesse cair sobre a minha cabeça. Né? Então a gente observar esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente não sentar, por exemplo, para trabalhar de costas para a porta, o sofá, não ficar de costas para a porta, porque isso simbolicamente na vida, você está vulnerável, você não está seguro, você está numa situação de vulnerabilidade, você pode ser pego de surpresa em situações desagradáveis, você pode ser traído, isso não significa traição em relacionamento amoroso só, pode ser no trabalho, pode ser em outras situações da vida, enfim, são muitas coisas, então é bom sim, quem que perguntou?
Paty, é bom sim olhar para todos os ambientes, né, e tentar criar ambientes que sejam leves e que tenham as coisas dispostas de uma forma harmônica e favorável para quem está no espaço, tá? Sim, também tem uma coisa que falam, né, da questão do fogão, né, porque tem a energia do fogo, né, então, O manter fogão, limpo, né, o fogão é fogão é importante. outro, ele é uma posição a gente tem 4 posições de comando na casa, que aí são as posições que a gente não deve nunca estar de costas para a porta, que é o sofá, a cama que a gente dorme, o fogão e a mesa que a gente trabalha, se a gente trabalha em casa. Tá? Então, por exemplo, aqui na minha casa, por exemplo, o fogão fica de costas para a porta. Então, a cura nesse caso é você colocar um espelho atrás do seu fogão. De forma que se você está cozinhando, e aí tem que ser um espelho que pega até, você não pode cortar a cabeça de ninguém cozinhando, e se você está ali, ele funciona como se fosse um retrovisor. Você consegue ver as suas costas, você não está vulnerável. Tá? E aí Sim, sim, o fogão, para os chineses, ele simboliza a prosperidade. Então, assim, é muito importante que todas as bocas estejam funcionando. É muito importante que ele esteja sempre limpo, manter o fogão limpo, e usar todas as bocas do fogão, porque quando você... a gente tem isso, né, de ter uma boca preferida, né, uma coisa que a gente costuma falar sobre, mas todo mundo tem, é igual o utensílio para cozinhar, sempre tem aquela colher que a gente gosta mais, né, e o fogão também. E aí a gente acaba, às vezes, usando mais uma boca, usando só uma boca, né? Então é importante usar todas as bocas do fogão, fazer esse rodízio, para ele estar sempre funcionando, para você estar sempre ativando esse fogo, né, da prosperidade na sua casa e na sua vida. Então, ele é relacionado à prosperidade, à abundância. E a prosperidade, nós aqui, né, no Ocidente, temos muito essa questão da prosperidade aliada, né, ou conectada a essa questão do dinheiro, né, o sucesso conectado ao dinheiro, a finanças, né, e não é só isso, né, prosperidade na vida é você também ter saúde, é você ter bons amigos, é você ter ajuda quando você precisar de ajuda, é você ter uma família harmônica, você viver bem, você viver em harmonia, você ter um bom coração, né, prosperidade está muito além, né, da nossa conta bancária, vamos dizer assim, né, então com é certeza. importante Prosperidade. cuidar bem do fogão, porque ele está aí conectado, né, a essa energia da prosperidade, da abundância na nossa vida. Com certeza, eu concordo contigo. E para mim também a prosperidade ela está ligada à paz, né? A paz interior. Isso, Né? Eu posso estar vivendo num caos, que na verdade, digamos que é isso que a gente está vivenciando nesse momento, né? Mas há ao muito mesmo tempo mesmo. você está em paz. Você sabe que você está fazendo aquilo que você precisa, está fazendo o seu melhor, né? Está honrando a sua existência nesse momento, né? Porque ninguém está aqui por acaso, assim eu acredito, né? E você colocou essa coisa, tem uma pergunta que a Andiara fez, que é da cama também, está localizada, tipo assim, tipo assim, como se a janela está atrás da cama, né? Não é Não é bom. isso? Não é Se a bom, né? cabeceira está embaixo da janela, não é bom. Se for Isso. possível mudar de posição, mude, não é bom. Não é bom duas coisas da cama, né? Um é o que eu falei, a gente está de costas para a porta, a cabeceira está embaixo da janela, e nem a gente está com os pés para a porta. E uma coisa muito Sim. importante, que assim, essa coisa da modernidade, da vida moderna, da cama box, muitas pessoas hoje não têm cabeceira na cama, né? E isso é muito importante ter cabeceira. A gente, o que eu falei da prateleira em cima, da sensação de insegurança, é a mesma coisa a gente dormir numa cama sem cabeceira. A gente se sente inseguro, né? Então, é importante ter uma cabeceira para passar mesmo essa sensação de proteção, de segurança, né? Estabilidade também, né? Porque a cabeceira é um local onde você tem um apoio, né? Então é uma estabilidade, né? E Muitas horas dormindo, né? E quando a gente dorme, espelho. o nosso corpo está entregue, né? Por isso também é muito importante a gente cuidar. O quarto é um ambiente que é muito importante, está muito bem cuidado, no sentido da organização, no sentido de não ter fio, coisa espalhada, de estar harmonizado, né? Como eu estou falando do Feng Shui, de estar limpo, né? Porque quando a gente dorme é um momento que a gente está totalmente entregue. Né? Então, esse ambiente precisa proporcionar essa tranquilidade para o nosso corpo e para o nosso espírito descansar, né? E o espelho, por exemplo, na frente da cama, eu acho que dificulta, né, esse descanso também, né? Não é É uma favorável. Você sensação que eu pode até tenho. acontecer.
as coisas do corpo dormindo refletido no espelho. Não é bom. Se você tem, inclusive, o recomendável é que você cubra ele com um lençol na hora que você for dormir. Sim. Se não tiver Sim. outro jeito, se não tiver outra posição para a cama. Tá? Não é favorável o corpo dormindo refletido no espelho. Eu comecei a estudar essa proposta há um tempo, né? E às vezes aplico na minha casa. Procuro aplicar, né? Nem sempre dá para fazer, até porque eu não sou profissional nesse assunto, né? Mas, por exemplo, aqui tem a porta, eu mantenho sempre ela de uma forma que possa abrir de forma integral, o máximo possível, não existe nada que interrompa o fluxo da porta. O sofá também está próximo, né? E tem uma porta ali, tem essa porta da varanda, né? Que eu escolhi para ficar aqui exatamente por causa dos gatos, porque aqui eu posso estar sentada e abrir, eu não preciso me levantar, por exemplo, numa live eu me levantar para abrir a porta, né? Então, assim, é uma questão também de você harmonizar o seu espaço de forma também funcional, porque às vezes a gente também tem uma coisa assim das técnicas, né? E ficar um pouco radical, e nem sempre é possível utilizar aquela técnica. Então, sempre há uma forma que você possa trazer uma harmonia sem ser tão radical assim com a técnica, no sentido que às vezes não tem como, que eu vou tirar essa porta daqui, mudar, né? Vai me dar um trabalhinho, né? E nem sempre é possível. Tem coisas que não tem jeito, e é igual eu tô falando, os apartamentos estão cada dia menores, então às vezes você perde, às vezes não tem jeito, às vezes aquela é a única posição que tem para a cama ficar. Né? Tem lugares que acontece isso, e aí você vai, não, é o fim do mundo, né? Não, vou ter que mudar de casa. Se não dá para mudar, não. Então vamos tentar outras possibilidades para criar um ambiente harmônico e que você consiga viver bem dentro daquele espaço. Aquele é seu lar, né? O objetivo é fazer com que as coisas sejam o melhor possível dentro das possibilidades que o lugar proporciona, né? Sim, você falou uma coisa que me veio assim uma pergunta, né? E do lado de fora? Porque do lado de fora eu não tenho como modificar. Certo, vamos supor, eu estou aqui, o vizinho tem uma bagunça lá em frente. Não tenho como, eu não tenho essa autonomia, né? E você sabe que 70% da energia da nossa casa é influenciada pelo entorno, né? Sim. Então, assim, é muito importante morar em lugares que tenha natureza perto, que seja bem cuidado, que tenha pássaros, que tenha borboleta, que tenha flores, que tenha plantas, né? Só que às vezes não dá, né? Aí não tem muito o que fazer. Mas, por exemplo, se alguém que está procurando uma casa para comprar ou procurando uma casa para alugar, é importante observar isso. Como que é o bairro, como que é a rua, né? E tentar, né, trazer isso. Aí, a hora que eu abro a janela, eu me deparo com o quê? Eu me deparo com um prédio velho, eu me deparo com, né, uma fábrica com barulho desagradável, com um hospital, ou eu vejo uma árvore, né, que vem passarinhos nela, que vem borboletas, enfim. Porque 70% é muita, nem sempre é possível, mas é muita coisa, né? Então, se puder observar isso, é super importante. Tem alguém que falou alguma coisa? Gente, tem uma prateleira acima da cama, sem cabeceira e com os pés para a porta e um espelho no armário. Ver o que você consegue fazer, né? Se puder mudar a cama de posição, é o recomendado. Se não tem outra possibilidade dentro do seu quarto, coloca uma cabeceira, isso já vai melhorar muito. Se não tem como mudar esse armário com esse espelho, é o que eu falei, cobre com um lençol. Se o corpo, né, de vocês, de quem dorme na cama, fica refletido, cobre com um lençol a hora que você for dormir. Tem muitas coisas que a gente pode utilizar, por exemplo, o cristal, né? Os cristais, eu utilizo muito cristal também. A observação, né? Autoconhecimento é isso, né? A observação é o mais importante, né? Como que eu me sinto de manhã, a hora que eu acordo? Eu acordo energizada, eu acordo bem disposta, eu acordo cansada? Como que tá a minha saúde, né? Eu acho que é importante, né? Antes de tudo, a gente tem que se observar, né? Ver como que eu me sinto, né? Porque às vezes a gente vai vivendo automático, né? Que a gente não para olhar ao nosso redor. A pandemia trouxe um pouco essa oportunidade, né? Tanto que você vê que tem pesquisas aí mostrando quantas pessoas investiram na casa, investiram em decoração, compraram plantas, trouxeram, né, pet, gente que não tinha pet, para tentar, né, trocar iluminação. Aí antes ficava em casa só à noite para jantar, agora eu tenho que trabalhar, não, mas essa luz não é boa para trabalhar, então vamos melhorar a iluminação.
ai, não estou gostando disso aqui, vou pintar, vou trocar uma cortina, né? Por quê? Porque começou a ver, ficou mais tempo ali, imerso naquele espaço, e começou a ver o tanto que isso impacta, né, no nosso bem-estar. E ao mesmo tempo fomos convidados a... Não, Deixa eu só responder aqui. Eu não estou escutando, eu dei uma travada aí. Tá me escutando? Perguntando se planejamento é bom. Tô sim. É bom sim, inclusive, uma planta boa para ter no quarto é o lírio da paz, inclusive se é um quarto que tem televisão, se é um quarto que tem computador, se você é uma pessoa que tem o hábito, às vezes, de dormir com o celular perto de você, porque a gente tirou até o despertador de dentro do quarto, agora o despertador é o celular. Então, o lírio da paz é uma planta que melhora essa energia dos eletrônicos, né? Ele transmuta, vamos dizer assim, essa energia dos eletrônicos dentro do quarto. Eu tenho, inclusive, o lírio da paz no meu quarto. Então, se você tem vontade de ter planta no quarto, essa é uma ótima planta. Principalmente o cristal transparente tem essa possibilidade, né? Com os eletrônicos, né? Eu sempre deixo do lado do computador, né? O celular eu mantenho desligado quando eu vou dormir. Aliás, o ideal é até que você desligue o roteador, né? Porque mesmo que esteja fora do ambiente do seu quarto, está drenando a sua energia, né? É preciso ter atenção com isso, né? E a gente está vivendo tanto essa questão de estar conectado o tempo todo, e na verdade, muitas das vezes estamos desconectados de nós mesmos, né? Então, é importante isso que você colocou, observar, né? Observar é uma porta que se abre para digamos assim, para uma harmonização interna. Né? A gente está o tempo todo se conectando, mas não está havendo uma conexão interna, e nem um diálogo interno, e nem tampouco um silêncio interno que propicia várias possibilidades de transtornos, né? Que é o que está acontecendo hoje em dia, né? As pessoas estão, digamos assim, perdendo a saúde mental por conta de tanta informação, nós estamos sobrecarregados, e isso também atrapalha a harmonização do nosso ambiente interno, né? Que é fundamental. Sem o interno, não tem o externo, né? Se meu corpo não está saudável, a minha mente não está saudável, é óbvio que eu não vou conseguir ter uma possibilidade de falar, não, então eu vou arrumar essa sala. A pessoa às vezes está deprimida, ela não consegue nem levantar da cama, né? Se a gente não consegue cuidar da gente mesmo, que dirá, né, do espaço, né? E o espaço é esse reflexo, né? Se está tudo muito caótico, você pode olhar para você, tem alguma coisa que você precisa lidar, né? Tá tudo conectado, né? Luciana, então quando olha aqui para minha mesa, agora o Vicente saiu, que é o meu sócio, é o meu gato, né? E aí eu tenho dois, né? Então fica um desse lado e o outro desse lado, sabe? Um fica do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eles ficam dormindo, assim, eles ficam quietinhos, sabe? Às vezes pegam os fios e tal, um já comeu um fio, essas coisas. Que, na verdade, você não tem como controlar também, né? Porque a gente acredita que tudo isso faz com que a gente controle as coisas na vida e, na verdade, nada é controlável. Isso, na verdade, é apenas uma ilusão, né? De que nós podemos controlar alguma coisa. A gente estava falando de sustentabilidade, hoje aconteceu algo comigo, assim, surreal. Eu fui escovar o dente, depois do almoço, eu uso escova de bambu, uma das cerdas saiu e eu simplesmente engoli. E eu comecei a sentir um incômodo e eu fiquei preocupada, porque eu falei, caramba, né? Como é que é isso? E eu senti, né? E foi vendida como se ela fosse de carvão as cerdas, e não, é de plástico. Né? Então, assim, falei com o meu médico e tal, consegui resolver. Mas, assim, é importante também ter essa consciência no sentido da transparência daquilo que você oferece para o outro, né? Porque, por exemplo, vamos supor que fosse mais cerdas que tivessem entrado no meu corpo, era um objeto estranho, né? E poderia dar uma complicação, né? Uma criança também, as cerdas sair, enfim, que é o que mais acontece. Né? Eu pesquisando aqui, eu falei, gente, eu nem sabia, né? O quanto que, quer dizer, aí você fica assim, pô, vou comprar uma escova que é até mais cara, de bambu, né? De um material que é, enfim, que é realmente sustentável, bambu, e as cerdas de carvão e tal, mas não, ela é feita de um material do plástico que é altamente
químico e pior ainda do que o plástico normal. Entendeu? Isso é Então, muita assim, coisa. Às vezes a gente é, compra, isso aqui é reciclado, né? Às vezes a embalagem, mas ele não é reciclável, porque ele foi misturado com outros ingredientes, vamos dizer assim, né? E aí não tem como reciclar aquilo, né? Então, e a empresa vende essa ideia de que ela é, sim, ambientalmente responsável, e não é. Isso é bem complicado, sabe? Da gente sim. conseguir, de fato, identificar. A gente é enganado muito facilmente, muito facilmente. Assim, também a questão do alimento, né? Que a maior parte do alimento que nós estamos comendo, que nós estamos ingerindo, é um alimento com veneno. Aí a pessoa fala assim, mas é um pouquinho. Veneno não importa se é pouquinho ou se é muito. Veneno, uma gotinha de nada pode matar, né? Então, assim, essa consciência, porque o ser humano é impressionante, né? É o único que envenena o próprio alimento, né? Então, acho que quanto mais pessoas conscientes na possibilidade de se alimentar com orgânico, ele é mais caro, mas à medida que mais pessoas consomem, o preço vai diminuindo, né? E a nossa saúde vai aumentando, vai sendo melhor para a saúde, da mesma forma com a água, que está repleta de metais, enfim. É interessante tudo isso, o quanto que a gente tem essa capacidade de destruir, mas também temos a possibilidade de construir a partir de um nível de consciência, né? Então, por isso que eu acho importante, sabe, quando eu faço live, assim, de chamar pessoas que façam trabalhos diferentes do que eu faço, para poder agregar mais conhecimento. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui não conhecem essa possibilidade, né? Ou talvez conheçam não tanto quanto você, porque, enfim, é o seu trabalho, né? Então, você poder trazer essa informação, poder nutrir as pessoas com mais informação, é uma possibilidade de mais saúde, de forma integral, né, para as pessoas, né? Sim, com certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se você está vendo aí. Não, a última que teve eu já respondi. Ela falou, meu celular carrega fora do quarto. Que bom. Essa coisa que eu estava falando do ambiente, né, ao redor da casa, né, lugares também que tem muita antena, né, e hoje é muito comum nas cidades grandes, infelizmente, né, então tenta, se puder evitar, né, mas aí se vamos dizer, não tem possibilidade ao redor da minha casa, é caótico, é só prédio, barulho e não tem árvore, então coloca lá uma planta na sua janela, né, tenta criar internamente esse ambiente, mas com essa consciência que muito vem de fora, né. E a gente também pensar quando a gente entra na nossa casa, né? Quando você abre a porta da sua casa, é como se você abrisse um portal que você está entrando, né, no seu lugar sagrado, né? Hoje eu assisti um talk, né, que eu fui numa feira aqui na AB Casa Fair, começou hoje, e ela falando de home branding, ela estava até falando isso, né, que a casa, teve uma pesquisa que apontou, né, que a casa se transformou num santuário, né, e é isso, porque é onde a gente se protegeu da pandemia, né, e porque a gente viveu uma época que as pessoas gostavam de ficar em casa, depois uma época que tudo era para fora, e aí era até mal visto quem gostava de ficar em casa, a pessoa caseira era considerada antissocial, né, e a pandemia veio para mostrar pra gente que não, é em casa que você tá seguro, né, e pensar isso, a gente entra em casa, que tipo de coisa eu quero trazer para dentro da minha casa, tanto de coisas quanto de energia, né, essa questão de tirar o sapato, né, muito por causa da pandemia, algumas pessoas adquiriram esse hábito, mas tentar manter esse hábito, né, porque, de fato, o sapato que a gente chega da rua, ele tá imundo, né, porque a rua é suja, e aí a casa fica mais difícil de limpar quando você entra dentro de casa com o sapato que você veio da rua, e ele tá carregando toda a energia de onde a gente pisou, onde a gente andou, né, isso não é místico, não é nada disso, tá ali. Então, você está levando também para dentro da casa. Se você puder, sim, tirar os sapatos, entrar, né, tem um chinelo ali na porta, tem uma sapateira, e não entrar dentro de casa com o sapato que você andou na rua, é um bem que você está fazendo para sua casa, não só de questão higiênica, né, mas também de questão energética. Sim, importantíssimo, né? É verdade, você falou de uma coisa, né? A pessoa que tem esse hábito de ficar mais em casa é considerada antissocial. E para mim, por exemplo, na pandemia, como eu já trabalhava em casa e gosto de estar na minha casa, né? Porque eu gosto também de estar comigo, porque eu cuido dessa qualidade interna também, né?
Muitas pessoas, assim, com a pandemia, tiveram muitas dificuldades de ficar em casa, de permanecer em casa. Quem mora sozinho, gente, como é que eu vou me aguentar, né? Não é isso? Então, também é uma possibilidade, é uma oportunidade para a pessoa se olhar, começar a ter um contato com ela mesma, né? Ter um contato consigo próprio, porque a energia parte de você, né? Tudo bem, tá lá fora, lá fora é caótico, o mundo é caótico, né? Como um todo, o mundo é caótico. Meditação, eu só consigo meditar no silêncio. Não, no início é claro, mas a ideia é você poder meditar em qualquer lugar onde você estiver, né? Então, essa coisa de trazer o sapato, né? Aqui em casa eu já tenho esse hábito há muitos anos, né? A minha filha cresceu com esse, digamos assim, com esse costume, né? Com esse hábito, né? Então, deixar lá fora aquela energia que não pertence à casa. A casa sempre foi um templo, né? Agora é que as pessoas estão acordando para essa realidade. É um templo porque é onde eu descanso, é onde eu abrigo o meu corpo, né? A minha energia. Então, assim, é interessante como que está tudo sendo, eu acredito que tudo é tão perfeito que as coisas estão até colaborando para esse sentido de transformação interna também, né? Tanto que nessa feira a pessoa falando, né, que a casa é um templo e tal. Gente, os orientais já sabiam disso há muito tempo, né? Não é? Então, há muito que aprender ainda, né? Aliás, sempre, né? A gente sempre tem possibilidade de aprendizado, né? Mas a gente tem que, né, olhar para a nossa casa com esse carinho, né? Eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade com a organização, às vezes não foram criadas num ambiente organizado, acham que a organização é uma coisa que vai engessar minha vida, né? Mas eu acho que se você mudar esse olhar, né, na organização é cuidado, eu gosto sempre de falar isso. Né? Organizar é você cuidar das suas coisas, cuidar de você, cuidar de quem mora com você, cuidar do seu espaço, né? E colocar essa energia do cuidado mesmo. Tudo muda, né? Tudo fica mais leve, né? Organizar, não é ficar tudo perfeito, tudo alinhadinho, não. É só você cuidar daquilo que é seu, né? E de você mesmo. E é importante também, eu acho que você colocar, né, ter dentro do seu conhecimento, né, que isso não significa que você tem que ter muito dinheiro para você harmonizar a sua casa, né? Eu acho que, da mesma forma, como que eu vou cuidar da minha aparência se eu não tenho isso, eu não tenho aquilo? Eu acho que você, à medida que você começa a trabalhar a sua autoestima, também você vai querer estar num ambiente mais agradável, né? Mais limpo, mais organizado, né? Então, acho que também isso é importante colocar, né? Você não precisa ter uma casa, ainda mais hoje em dia com essa coisa enfim, do digital, né? A gente vê tantas pessoas com casas imensas, maravilhosas, não sei o quê, né? Não, você pode viver dentro do seu ambiente com mais harmonia, né? Com mais integridade, né? De você limpar a sua casa, enfim, né? Eu acho que é importante também considerar isso, né? Porque parece que o serviço, esse tipo de serviço é algo assim inacessível para a maior parte dos mortais. E não é bem assim. Né? Quer dizer, eu acredito que não, né? Claro que depende do trabalho, né? Que a pessoa está desenvolvendo, né? Mas eu acho que, né? Eu acho que é importante isso, né? Também colocar, né? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Acho que já... A gente respondeu todas. Assim, queria te agradecer, tá? A tua presença, acho que foi muito auspicioso, a gente sempre tem essa possibilidade de aprendizado, assim, eu me considero uma pessoa que estou sempre no caminho do aprendizado, mesmo eu tendo despertado para o autoconhecimento desde muito cedo, praticamente desde criança, mas eu me considero sempre uma pessoa em aprendizado, né, e eu acho que isso causa, assim, sempre tá com essa curiosidade, né, como que funciona essa proposta, né, e isso desperta algo mais dentro da gente, né. Queria que, de repente, se você puder dar alguma dica, assim, para as pessoas, né, de alguma coisa, se alguém que também quiser perguntar, né, enfim, eu acho que pode ser bacana isso, né? Eu acho que a dica é isso que eu falei, né, olhar para a casa como um lugar que acolhe a gente, né, que ela deve funcionar a nosso favor, ela deve ser esse lugar que você chega e pensa, né, por mais que você tenha tido um dia difícil, você pensa, nossa, cheguei na minha casa, mas eu cheguei na minha casa e estou aliviada, e não cheguei na minha casa, nossa, que caos, eu quero bater a porta e sair de novo, né? E trazer esse olhar do cuidado mesmo, que se você sente que, não, eu estou cuidando disso, eu estou cuidando de mim também, do meu bem-estar, da minha saúde,
essa energia, né, que vai fluir ali na casa e vai fluir em quem vive naquele espaço e usufruir, né? Se a gente fica tanto focado que é difícil, eu não sei organizar, eu não dou conta, nunca está arrumado, nunca está bom, só reclamando, não vai ficar bom. Né? Se a gente começa, né, a fazer pequenos movimentos, hoje eu vou organizar uma gaveta, amanhã eu vou organizar meus livros, né, pequenos movimentos, e entendendo, né, a nossa capacidade de lidar com aquilo, e com esse olhar de que eu estou cuidando, e aí as coisas começam a fluir. Eu não sei se dá tempo, né, para a gente encerrar assim com uma pequena meditação, não sei se as lives, porque outro dia eu fiz uma live que durou 1h30, mas eu não sei, né? Durou 1h30, enfim. Aí eu queria, de repente, conduzir uma meditação breve, até porque, já que a gente está falando de casa, né, de casa externa, trabalhar também a casa interna, algo muito breve. Então, eu vou colocar aqui uma musiquinha. Quem quiser participar da meditação, beleza. Quem não sentir afinidade também está tudo certo, né? Então, eu vou pedir que, gentilmente, você feche os seus olhos. Respire suavemente. Nesse momento, há uma possibilidade de vivenciar um silêncio interno de harmonia, de paz, de acolhimento. Respire suavemente. Lentamente vá retornando. E abra os seus olhos. Lembrando que dentro de cada um de nós existe esse lugar de acolhimento, de paz, harmonia. Basta querer parar um pouquinho para ter essa percepção. E é isso. Lu, te agradeço a sua presença, seu compartilhar seu conhecimento. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, de estarem aqui, cedendo um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. E boa noite para todos, uma noite de paz, de harmonia, e que a gente possa estar aí vivendo esse momento, né, com coragem, com fé, confiança. Obrigada, Silvana. Adorei, viu? Obrigada pelo convite, foi uma honra. Obrigada a todo mundo que assistiu, gente. Um beijo. Boa noite. Boa noite.